Será que precisa ser especialista, né? Eis a grande questão. Muita gente já me perguntou sobre isso e eu quero trazer clareza aqui para vocês. Acontece que a especialidade, tema, a área de halitologia não é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia como especialidade. Já na medicina, a gente tem muitos pacientes procurando gastros e otorrinos para tratamento de mau hálito, o que, no final das contas, não é a melhor opção para o paciente. Então, eu quero trazer para vocês aqui hoje como que isso pode fazer com que os teus pacientes te olhem com novos olhos. Como isso pode ser levado para a tua rotina de atendimentos de forma simples, fácil e que também conecte com seus pacientes. Um tema que vai atrair a atenção de qualquer paciente que você atenda. Porque a litose, em geral, é um problema de saúde com consequências sociais e econômicas, além de ter consequências morais, psicoafetivas. Isso é tão sério, que aflige realmente os pacientes que têm o problema de mau hálito. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem em torno de 40% da população mundial com o problema de halitose. Pensa que a cada 10 pacientes que sentam na tua cadeira, 4 podem ter um problema de mau hálito. O que eu faço com os outros 6 pacientes, Carol? Você vai atuar preventivamente. E a gente sabe que a halitose, ela pode ser um sinal ou um sintoma, mas isso já pode nos trazer um diagnóstico precoce da disbiose, de que há alguma alteração local ou sistêmica acontecendo, gerando aí mau odor, geralmente de origem bucal, que sai pelo ar bucal, mas pode sair pelo ar nasal também. Um ar expirado pelo nariz com odor alterado, desagradável ao olfato humano. Acontece que com 17 anos de experiência que eu tenho na área de halitologia, eu tenho certeza que falta informação, não apenas para os pacientes, mas também para os cirurgiões dentistas. Eu estou cansada de ver pacientes chegando e reclamando de profissionais anteriores. Passei em dentista, que eu passei em gastro, que eu passei em otorrino e ninguém resolveu o meu problema. Então, está nas nossas mãos, porque não é o gastro nem o otorrino os principais solucionadores de problemas do hálito, porque a origem está principalmente na cavidade oral. E eu entendo que esse tema, sim, é superficial na nossa graduação, e eu já ouvi muitos periodontistas, que é uma área muito próxima à questão da halitose, porque a segunda principal causa do mau hálito é a doença periodontal. Não é a primeira, olha que incrível, né? Muitos periodontistas já me relataram, os pacientes me procuram com a queixa, mas eu não aprendi na especialização como resolver isso. E como você pode fazer isso? E eu entendo que os pacientes, eles precisam saber que nós, dentistas, podemos ajudar de forma mais profunda. Então, o dentista que fala para o paciente que ele só tem que fazer uma limpeza e faz uma orientação de higiene comum, não é um dentista que está fazendo um bom diagnóstico e tratamento de halitose. Ele está empurrando com a barriga, ele está enxugando gelo, ele não está resolvendo. Ah, Carol, mas e o meu paciente que não reclama sobre mau hálito? O que eu vou fazer com isso? Você vai trazer esse tema para ele. Porque muitos pacientes nem sabem que tem problema. Mas acontece que você fazer uma profilaxia não vai resolver. E aí que você frustra o teu paciente, porque com tanta informação hoje em dia, as pessoas vão atrás do que soluciona um problema real para eles. Então, a resposta sobre o tema de hoje, não, você não precisa ser especialista para tratar a halitose, porque não tem uma especialização e nem um reconhecimento no CFO sobre isso. O que tem é você querer entregar mais para o teu paciente e ter a oportunidade de, com esse serviço, poder trabalhar menos e ganhar mais. Porque a gente tem um diferencial que a maioria dos dentistas não tem. A gente tem um grupo de pacientes para atender que a maioria dos dentistas não atendem. E ter um conhecimento, mas não saber aplicá-lo, não te dará resultado nenhum. Não há resultado sem você aplicar da forma correta. E foi isso que aconteceu comigo por muitos anos. Eu tinha um conhecimento, mas eu não aplicava de rotina no meu consultório. E o método HP, que é a halitose na prática, ele faz exatamente isso. Ele traz um conteúdo de halitologia, que é um tema totalmente novo, tanto para o dentista, mas muito mais inusitado, interessante para o paciente. E o paciente gosta de novidade. Ele vai voltar para o teu consultório esse ano, o que você trouxe de novo? Qual é a novidade que tem no teu consultório? O que vai surpreender teu paciente? Então, é possível você trazer para ele esse tema e trabalhar ali com autoestima,
trabalhar ali com autocuidado, porque esse tema tem muito a ver com isso. Por quê? Porque as pessoas não querem ter esse problema. Mas o dentista que fala sobre isso de verdade é que chama a atenção dos pacientes. E hoje em dia está muito fácil as pessoas terem acesso à informação pela internet. E aí você vai direcionar, por exemplo, esse tipo de assunto para um público que realmente precisa de um atendimento exclusivo sobre esse assunto. Automaticamente essas pessoas começam a chegar até você. O que eu fiz e que é o que eu proponho no método HP é que a gente disponibilize essa consulta diferenciada para todos os pacientes. Por que você vai guardar um diagnóstico tão bom, uma estrutura de consulta tão boa, que realmente faz o paciente ficar vidrado no que você está falando e querer iniciar um tratamento, mas por que você vai guardar isso só para quem te procura com problema? O que você acha de trazer esse assunto para todos os pacientes que chegam no teu consultório e envolvê-los como um diferencial que você faz na questão de saber sobre o teu paciente e trazer respostas para ele, o que a maioria não está fazendo. Então, tornando isso uma rotina na sua comunicação dentro e fora do consultório, as pessoas vão saber cada vez mais que você é um profissional que trata também de hálito e automaticamente de saliva. E o que aconteceu? Eu criei um script de consulta, né? E aí, com isso, todos os pacientes que chegavam ao meu consultório, eu tinha uma abordagem diferenciada, independente da queixa do paciente. Mas eu comecei a ajudar vários pacientes a descobrirem situações, alterações e deixá-los conscientes desse problema, ao ponto do paciente entender que ele precisa do meu atendimento para solucionar mais isso, porque ele não ia encontrar a solução dessa questão do hálito ou da saliva em outro lugar. Mas se eu estou diagnosticando, eu estou apontando que há um problema ali, é onde o paciente de fato quer realizar um tratamento, porque ninguém mais vai entregar isso para ele. Então, a partir desse script de consulta, o paciente consegue ter uma experiência que o faz entender o verdadeiro sentido de prevenção, de forma que ele nunca viu antes. Então, você que gosta de falar de prevenção, de oferecer programas preventivos, de trabalhar dessa forma, enaltecendo a saúde e não a doença, com certeza, um script de consulta, um roteiro do que você faz com o teu paciente para um diagnóstico melhor, vai tornar a sua comunicação, o teu posicionamento muito melhor, no sentido do paciente entender o que você está trazendo e como você pode ajudá-lo. Porque quando a gente faz isso, o paciente deseja. Isso faz com que a sua consulta se torne mais empática. Gente, eu nunca criei essa possibilidade antes de estar escutando como eu escuto hoje em dia meus pacientes. E trabalhar com a área de halitologia nos torna muito mais humanos, porque você começa a escutar de verdade do seu paciente coisas que você nunca escutou antes. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque como eu comecei a fazer isso com pacientes, né, que não tinham queixa de mau hálito, essa consulta, mas eram pacientes que já conheciam o meu trabalho, que já eram meus pacientes. E esses pacientes que já me conheciam começaram, a partir de um script de consulta diferenciado, a elogiar, a não pedir descontos, a realmente me indicar pacientes. Então, foi quando eu percebi que ter um conhecimento, mas não saber aplicar, não vai te levar a lugar nenhum. Mas eu quero ajudá-los a aplicar tudo isso. Aplicar no dia a dia, na rotina do teu consultório. Despertar nos pacientes o desejo de te indicar pacientes, de encaminhar parentes e amigos, sem se sentirem constrangidos. O paciente, ele não vai se sentir à vontade de falar sobre esse assunto com outras pessoas, nem com outros profissionais, porque ele nem sabe que profissional recorrer, e nem com outras pessoas do convívio dele, porque ele tem vergonha. As pessoas têm vergonha de falar que tem mau hálito. Mas quando um dentista abre a oportunidade do paciente trazer esse assunto, fala desse assunto naturalmente, isso torna a tua relação com o paciente totalmente íntima, porque o paciente vai trazer para você uma questão que para ele é difícil de lidar. Ou ainda, Carol, se é um paciente que não tem um problema, ele não está visualizando que ele tem essa questão, como que funciona isso? Esse paciente pode descobrir que ele tem um problema através de você, ou ele vai te encaminhar um paciente que tem um problema. E olha só que incrível, um paciente que tem um problema e que nem sabia que você era responsável por tratá-lo. Então é aí que eu quero que vocês se atentem. É aí que você vai perceber que esses pacientes seus, quando eles sabem desse assunto através de você, eles vão começar a te encaminhar parentes e amigos que convivem com esse tipo de problema. E de forma muito tranquila, por quê? Porque não é constrangedor
passar numa consulta com quem faz isso rotineiramente. É diferente de alguém que faz esporadicamente isso. Mas não, eu faço isso no meu dia a dia. Mesmo se um paciente não agendar uma consulta para tratamento de mau hálito, eu vou fazer isso no meu dia a dia com os pacientes que me procuram por outras questões. E aí eu tenho a oportunidade de mostrar algo para ele que ele não sabia e de mostrar que eu tenho a solução. Quando você tem a solução de algo novo, isso é um diferencial, isso torna o teu atendimento muito mais procurado pelo paciente, muito mais requisitado, e é por isso que a gente consegue cobrar melhor, é por isso que eu consigo trabalhar menos, ganhando mais, porque trabalhar com a litologia é muito mais você conversar com o paciente do que você sentar no mocho e ligar o seu motor. Aliás, a gente não liga o motor, porque se eu preciso indicar que o paciente faça um tratamento periodontal, isso é cobrado à parte, isso não está incluso num tratamento de halitologia, é tudo separado, mas mais pessoas, mais dentistas, sabendo que eu estou trabalhando com alterações do hálito e da saliva, fazem o quê? Te encaminham pacientes. Então, você vai perceber que não só os próprios pacientes te encaminham pacientes, mas outros profissionais da saúde, você vai poder fazer parcerias, divulgar esse assunto, trabalhar em conjunto e até dentistas, em grupos que você esteja, você vai divulgar que você faz isso. O que que torna possível? Torna possível encaminhar pacientes para você, porque os dentistas recebem, sim, esse tipo de queixa, mas não sabem o que fazer. Mas agora você tem a solução. E hoje em dia, o que que você faz? O que que você faz de diferente do que a maioria está fazendo? Se eu tivesse que te perguntar isso, qual seria a tua resposta? Qual é o teu diferencial hoje? O que você faz que ninguém faz? É com essa estrutura do que você faz e ninguém faz que você vai conseguir ter um diferencial de verdade. Fora isso, se você não tem diferencial, as pessoas vão continuar procurando você pelo preço. E não é esse o intuito. Quando a gente quer evoluir, quando a gente quer ir além do lugar que a gente está, resultados novos e diferentes, você precisa aplicar algo diferente também.